Fala, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma videoaula de matemática, iniciando o nosso conteúdo de polinômios. Bem, tivemos alguns probleminhas aí durante a semana passada, né? Basicamente também começo dessa semana, mas enfim, estamos retomando as nossas atividades aqui. Espero que não tenhamos maiores prejuízos em relação a esse retorno. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar prosseguimento então. Para relembrar um pouquinho, a gente falou na nossa última aula de monômios, fizemos as operações, adição, subtração, multiplicação e divisão de monômios, e vocês perceberam que até então não tinha nenhuma novidade em relação à parte algébrica, porque era basicamente o que a gente fazia na álgebra, certo? Você somar ali x com x, tal, enfim. Isso a gente já sabia fazer, certo? Agora a gente vai ampliar um pouquinho o nosso conhecimento de monômios, partindo para polinômios. A dica que eu dou é a seguinte: vamos lembrar da professora Rose, né? Aquela baixinha, vocês lembram dela? Pois é. Vamos falar aqui da disciplina de português. Professora Rose, em algum momento da vida escolar de vocês, falou um pouquinho sobre monossílaba, né? Que são aquelas palavras, eu acho, viu? Não estou muito bom no português, mas eu acho que é isso. São aquelas palavras que têm apenas uma sílaba. Aí falou dissílaba, trissílaba e polissílaba. Não é isso? Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é isso aqui mesmo, certo? E aí você tinha o quê? Palavras com duas, três, e a poli são aquelas palavras a partir de quatro sílabas, né? De quatro sílabas em diante, tá bom? Lembram disso? Né? Se eu não estiver enganado, tem muito tempo que eu estudei português, mas eu acho que era basicamente isso aqui. E aí, o que a gente vai estar vendo agora é basicamente isso também. Obviamente que mais fácil, né? Mais fácil do que separar uma sílaba. O monômio é mais fácil, o polinômio é mais fácil que o português, né? A matemática é mais fácil que o português. E é isso que a gente vai entender agora, o que seria o nosso polinômio. Trago primeiro para vocês aqui então, para a gente relembrar um pouquinho, o conceito de monômio. Então, monômio ou termo algébrico é toda expressão algébrica determinada por apenas um número real. Então, o monômio ele pode ser um número, pode ser uma variável, certo? X, Y, Z, e pode ser um produto de números e variáveis, ou seja, 2xy, né? 2 vezes xy, certo? 2x, 3x, 4x. Então, toda vez que a gente fala isso aqui, ou apenas um número, ou apenas uma variável, ou você ter essa mistura de números e variáveis através de uma multiplicação, ou de um produto, como está dizendo ali, a gente vai conhecer isso como monômio ou termo algébrico. Ok? Até então, vocês viram ali apenas sempre os mesmos termos, né? X mais x, 2x, tal. E agora a gente vai começar a diversificar um pouquinho isso aqui, tá bom? Eis que chegamos então no conceito de polinômios. Olha isso aqui. Polinômio é um monômio. Então é a mesma coisa que a gente está falando praticamente, né? Só que a gente acrescenta uma coisinha aqui agora, ó. Ou uma soma finita, ou seja, que tem fim, né? De monômios. Então, o polinômio, o conceito de polinômio pode ser a mesma coisa de um monômio. Então, se você tem um monômio, ele também vai ser um polinômio, tá bom? Ou se você tem a soma de vários monômios, né? Obviamente uma soma finita, você também vai chamar aquilo de polinômios. A gente vai lembrar um pouquinho aí do conceito do português que eu acabei de citar anteriormente, né? Polissílaba, né? Quatro ou mais sílabas, né? No caso do polinômio aqui, você não vai ter essa questão de ser apenas quatro, né? Você pode ser dois, três, automaticamente a gente estaria chamando de polinômios, tá bom? Vamos entender melhor aqui o que seria então esse polinômio. Observe os blocos retangulares ao lado e o diálogo entre Guilherme e a sua professora no slide seguinte. Ó, a gente tem esses blocos retangulares aqui, eu vou mostrá-los aqui novamente na próxima imagem, e aí vamos ver o diálogo entre eles. Professora, a soma dos volumes dessas figuras pode ser representada por um monômio? Então, ó, aqui você tem três figuras, ele está perguntando se você somar aqui o volume das três figuras, se isso pode ser representado por um monômio. E a professora responde, ó, não, porque a expressão, aqui já está feita a soma, ó, 4x ao cubo, mais 9x ao quadrado, mais 12x, e eu já mostro daqui a pouquinho como ela chegou nisso aqui, que representa a soma dos volumes das figuras, é uma adição de monômios não semelhantes. Essa expressão é um exemplo de polinômios. Então, o que a gente percebe? Ó, o que é o polinômio? Isso aqui é um monômio. Isso aqui também é um monômio. Isso aqui também é um monômio. Ou seja, quando você tem essa adição, essa soma de monômios, a gente tem o que a gente conhece como polinômios, tá bom? Como é que a professora chegou aqui nesse 4x ao cubo, professor? Observa só, ó, 2x vezes x dá o quê?
dá 2x ao quadrado. Né? 2x ao quadrado vezes 2x vai dar o quê? 4x ao cubo. Tá bom? Então, por isso que ela chegou aqui. Da mesma forma que o 9x ao quadrado. Ó. X vezes 3x dá o quê? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado vezes 3 dá 9x ao quadrado. Então, por isso que ela mostrou essa soma aqui de monômios e caracterizou aqui um polinômio. O termo do polinômio que não apresenta variáveis, ou seja, que não apresenta nenhuma letra, né, que não apresenta a letra, é chamado de termo independente. Termo independente, né? Ele ganha o dinheiro dele, né? Ele faz o que ele quiser da vida, então é independente, tá bom? Ele não depende de ninguém, ou seja, ele não está próximo de nenhuma variável, nenhuma letra, ele está sozinho. Se ele está sozinho, ele é independente. E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos. Observa só. 4xy ao quadrado mais 3x mais 6. Você tem aqui uma soma de monômios, né? 4xy ao quadrado é um monômio, 3x é um monômio e o 6 também é um monômio. Lembra que eu falei que podia ser só o número, só a letra, ou então a letra com o número multiplicado? Pois é, então você tem aqui uma soma de monômios. Consequentemente, se você tem uma soma de monômios, você tem polinômios, certo? Então, esse polinômio aqui tem 3 termos e o termo independente é o 6. Ó, o 6 está isolado, o 6 está sozinho, não quer saber de ninguém ali do lado dele, tá bom? Então, ninguém empata o que o 6 quer fazer. Da mesma forma, aqui na letra B, ó, 3xy sobre 4 mais x ao quadrado mais 7x menos 10, certo? O que é que você tem aqui? 4 termos. 4 termos aqui. E o independente, quem é que está sozinho ali? Quem é? É o menos 10, como a gente está vendo aqui. Observação, uma soma de monômios semelhantes é um monômio, que é um polinômio de um só termo. Ah, professor, não entendi nada. Vamos explicar agora. Ó. Se você tem 2x mais 3x mais x, por exemplo. Isso aqui ó, você tem uma soma de monômios semelhantes. Semelhantes porque alguém lembra do conceito de semelhantes? Porque você tem ó, x, x e x. Você tem a mesma variável, tá bom? Então eles são semelhantes. Só que você consegue resolver essa soma, né? 2x mais 3x dá 5x, 5x mais 1x, 6x. Ou seja, virou um monômio, certo? Mas esse monômio, ele também automaticamente é um polinômio. Só que é um polinômio de apenas um termo. Tá bom? Por isso que a gente falou anteriormente que o polinômio, na verdade, é um monômio, certo? Ele pode ser ali também um monômio, como a gente viu no exemplo anterior. Redução de termos semelhantes. Alguns polinômios contêm monômios ou termos semelhantes, como a gente acabou de mostrar aqui anteriormente. Nesses casos, convém adicionar esses termos semelhantes para obter o polinômio reduzido. Aqui a gente acaba criando mais um conceito. O que seria o polinômio reduzido, professor? Na verdade, aqueles polinômios, aqueles monômios, melhor dizendo, que você consegue juntar, por exemplo, x mais 2x, você consegue juntar, fica 3x. Né? Então você acaba diminuindo um pouquinho aquela conta imensa. É o que a gente está vendo aqui, ó, nesse primeiro exemplo aqui. Você tem essa conta gigante aqui, ó. Aí você vai ver, eu posso juntar alguma coisa? Vamos ver, ó. Eu tenho aqui x elevado a 5y. Deixa eu ver se tem algum outro lugar aqui, ó. X elevado a 5y. Deixa eu ver se tem mais aqui. X elevado a 5y. Então, o que eu posso fazer? Aproveitar que a gente tem ali, né, os termos semelhantes e fazer a junção deles, tá bom? E é isso que a gente vai fazer agora, ó. Se eu tenho 3x elevado a 5y menos 2x elevado a 5y menos x elevado a 5y, que é 1 no caso aqui, menos 1x elevado a 5, então você tem o quê? 3 menos 2 dá 1. 1 menos 1 dá 0. Então, basicamente, está aqui, ó, e você vai eliminar esse monômio, porque é 0, né? 0 não vai influenciar nada para a gente aqui na conta, tá bom? Da mesma forma, o que eu tenho aqui? X elevado a 4, ó. Onde é que eu tenho x elevado a 4? Eu tenho aqui. Eu tenho onde mais? Eu tenho aqui. Então, eu posso juntar, né? Menos 4 com menos 5 vai dar o quê? Menos 9, como a gente está vendo aqui, ó. Menos 4 com menos 5, menos 9. X elevado a 4 porque a gente permanece, já que a gente está falando de termos semelhantes, certo? E procede da mesma forma. B elevado a 2 só tem 1, então você repete o B elevado a 2. Está aqui, ó, B elevado a 2. 2x só tem um também aqui, você deixa aqui o 2x. X ao cubo também só tem um aqui, você repete. E o menos 6 vem da onde? Ó? Mais 1 com menos 7
mais 1 com menos 7, né? Se você deve 7 paga 1, vai ficar o quê? Vai ficar devendo 6 ainda, como a gente está vendo. Então, esse finalzinho aqui, ó, seria o que a gente chama de polinômio reduzido. Ou seja, a partir dali, a gente não consegue simplificar mais nada, certo? É como se a gente estivesse simplificando a questão, entendeu? A gente não consegue fazer mais nenhum tipo de soma e subtração nesses termos que a gente está vendo ali agora. E aí eu que trago agora que alguns polinômios recebem algumas nomenclaturas especiais. Foi o que eu falei no início da aula. Monossílaba, dissílaba, trissílaba. Aqui é a mesma coisa, ó. Quando o número de termos do monômio, né, do polinômio, na verdade, for apenas um, como você tiver apenas um, a gente vai chamar isso de monômio, como a gente já viu nas aulas passadas, né? Agora, se você tem dois monômios ali somados, no caso, dois termos do polinômio, a gente vai chamar de binômio. Três termos, trinômio. E 4 termos em diante, a gente vai chamar de polinômio. Ah, professor, mas a gente vai chamar de polinômios 4 termos em diante? Não. O monômio ele é um polinômio, o binômio é um polinômio, o trinômio é também um polinômio. Então, o polinômio vai valer para qualquer situação dessas aqui que a gente está vendo. Só que algumas nomenclaturas são especiais. Então, quando você tiver apenas um termo, você pode chamar de monômio. Quando você tiver 2 termos, você pode chamar de binômio. E quando você tiver 3 termos, você pode chamar também de trinômio. Algumas observações aqui então. Em um polinômio com uma só variável, o maior expoente da variável é chamado de grau do polinômio. É bom a gente prestar atenção nisso aqui, porque algumas questões vão chegar e pedir, né? Dê o grau deste polinômio. Então você vai observar o seguinte, ó, qual é o maior expoente da variável. Então vamos dar um exemplo aqui. Aqui você tem 8x menos 3x à quarta, né? Mais 0,4x ao quadrado, menos 5. Aí você vai olhar agora para os expoentes. Ó. Qual é o expoente que a gente tem aqui? 1. Aqui 4, aqui 2 e aqui 0, né? Que é como se tivesse x elevado a 0, que é igual a 1, mas não precisa colocar, tá bom? Então você vai observar quem é o maior. O maior é esse aqui, ó, x elevado a 4. Ou seja, esse exemplo aqui vai ser um polinômio de grau 4. Vamos desculpando aqui o cachorro latindo aqui atrás, né? Mas é o que acontece nas gravações, né, de videoaulas, tá bom? Então, quando te pedir o grau do polinômio, você vai observar quem é o maior expoente daquele polinômio e aquele vai ser o grau. Então, se o maior expoente for 5, grau 5. Se o maior expoente for 3, grau 3, tá bom? Bem simples, nada demais aqui até agora. Segunda observação, é costume ordenar os termos de um polinômio com uma variável de acordo com os expoentes decrescentes dessa variável. Por exemplo, olha só, se você conseguir fazer desse jeito aqui, ó, y elevado a 3, y elevado a 2, y elevado a 1 e aqui y elevado a 0, no caso, né? Então, é o normal que a gente costuma colocar os polinômios. Então, sempre que a gente resolver alguma questão de polinômios, a gente vai tentar deixar nessa forma decrescente aqui em relação às variáveis, tá bom? Então, não se esqueça disso aqui. Normalmente, a gente coloca esse polinômio de forma decrescente em relação às variáveis. Terceira observação, quando faltam um ou mais termos com variável de expoente menor que n em um polinômio de grau n, calma aí que eu já explico isso aqui, tá bom? O polinômio é chamado de incompleto. Já vou mostrar o que seria esse polinômio incompleto. Escrevemos um polinômio completo na forma geral ou completa, introduzindo com o coeficiente zero os termos que faltam. Então, por exemplo, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho x ao quadrado, ó, x ao quadrado mais 9. Perceba que se a gente fosse organizar esse polinômio na forma decrescente, está faltando algum termo, x elevado a 1, não é isso? Então, isso aqui, esse polinômio que a gente está vendo aqui agora, é chamado de polinômio incompleto, tá bom? Porque ele é completo quando? Quando ele tem todos os termos aqui, ó, y elevado a 3, y elevado a 2, y elevado a 1 e y elevado a 0. Então, esse é um polinômio completo, tá bom? Então, esse aqui que está faltando algum termo ali no meio, a gente chama de incompleto. Mas se a gente quiser colocar na forma geral ou a forma completa, a gente pode simplesmente fazer o seguinte, ó. Aqui no meio, a gente vai colocar, ó, mais. Perceba que o x elevado a 1 não existe. Então, eu coloco, ó, 0 que multiplica x elevado a 1. Quanto é que vai dar isso aqui? 0 vezes qualquer coisa vai dar 0, certo? E o resto, mais 9. Opa, mais 9. Certo? Agora você tem aqui o polinômio completo, na forma geral, certo? O que você vai ter aqui? Ó? 2, 1, e aqui você tem, é um x, né? Aqui você tem elevado a 0. Então, você percebe que A fica na forma decrescente aqui, né? Então, você consegue chamar isso aqui de forma geral ou completa do polinômio.
Tá bom? Em algumas situações a gente vai precisar fazer isso aqui, mas em raras situações. E já que a gente perdeu um tempinho aí na semana passada, vamos caprichar na aula de hoje, né? Vamos seguir então com as operações com esses polinômios, tá bom? Agora a gente vai parar aqui em adição e subtração, porque senão a gente começa a complicar demais, tá bom? Era pra gente já estar bem avançado, né? Por conta dos problemas que a gente teve semana passada, mas vamos tentar correr contra o tempo. Adição de polinômios. A professora Jéssica pediu que a professora de Jéssica, tá bom? Pediu que ela calculasse a soma dos perímetros dos polígonos abaixo. Lembrando mais uma vez, perímetro é a soma de todos os lados daquela figura. Então eu vou ter que somar aqui, ó, 2x mais 3y mais z, certo? Aí bora ver o que Jéssica fez. O perímetro do triângulo é o polinômio 2x mais 3y mais z, que foi o que eu acabei de falar. E o perímetro do quadrilátero aqui embaixo, ó, é o polinômio 4x, está aqui, mais 2y, mais z, mais 9. Pronto. Para calcular a soma desses polinômios, eu agrupei os termos semelhantes e, em seguida, reduzi esses termos, porque a professora pediu que ela calculasse a soma desses perímetros. Então, bora lá. Ó. Ela pegou o perímetro aqui, esse aqui é o perímetro do triângulo, e esse aqui é o perímetro do quadrilátero. E está fazendo o quê? Está fazendo a soma, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2x mais 3y mais z. O que ela fez? Ela tirou do parênteses aqui, mais 4x mais 2y mais z mais 9. Então, só fez tirar os parênteses aqui. Aí, agora a gente vai... O que ela fez? Ela vai agrupar, como ela falou aqui, ó. Agrupei os termos semelhantes. Então, o que tivesse x, ela colocou junto com x. Então, tinha 2x mais 4x dá o quê? 6x. 3y mais 2y dá o quê? 5y. Z mais z dá o quê? 2z. E o 9 que está sozinho dá 9. Então, ela acabou de resolver o que a professora pediu, né? E aqui você chegou, na versão final, você não consegue reduzir mais nada aqui. Aqui você chegou no polinômio reduzido, como a gente já mostrou anteriormente. Então, quando a gente fala de adição, para adicionar dois ou mais polinômios, agrupamos os termos semelhantes e depois os reduzimos. Podemos adicionar os polinômios da situação acima, que no caso é a situação anterior, tá bom? Por meio de um dispositivo prático. Vamos chamá-lo de T, de triângulo, e Q, de quadrilátero. O que ele fez? Ó? Eu estou somando T mais Q. Né? Qual é o valor do perímetro do triângulo? Esse aqui, ó. 2x mais 3y mais z. E eu vou pedir que vocês prestem atenção nisso aqui, porque é uma forma bem mais prática de se resolver, especialmente quando você tem dificuldade na parte algébrica, certo? Então, esse é o triângulo, esse é o valor do perímetro do quadrilátero, está aqui, 4x mais 2y mais z mais 9. Então, perceba que está, ó, x embaixo de x, y embaixo de y e z embaixo de z, né? E quem está ali sozinho, né, embaixo de quem está sozinho. Então, o que eu tenho? Se é uma soma, 2 mais 4, 6. 3 mais 2, 5. 1 mais 1, 2z. E o 9 que está sozinho, 9. Perceba que a gente chegou aqui na mesma resposta anterior. 6x mais 5y mais 2z mais 9. Olha a anterior. 6x mais 5y mais 2z mais 9. Então, é um método, é uma forma mais prática de você resolver quando a gente estiver trabalhando com operações com polinômios, tá bom? Aconselho até que se faça isso aqui para não confundir muito. Isso também você pode fazer com dois ou mais polinômios. Vamos fazer então mais um exemplo? Vamos agora adicionar os polinômios P, Q e R. Aqui estão os polinômios, ó, e é isso que a gente vai fazer, ó. Quem é P, está aqui. Quem é Q, está aqui. E quem é R, aqui. Ah, professor, esse zero aqui, ó, não tinha em Q. Não, mas por que ele colocou? Para ficar y ao quadrado embaixo de y ao quadrado, y embaixo de y, e esse zero que ele colocou não influencia nada, porque você somar algo com zero não vai mudar nada, certo? E colocou os termos independentes aqui por último. E aí ele vai fazer a conta agora, ó. 7 mais 5 é 12. 12 menos 1, 11. Está aqui. 15 mais 0 é 15. Está vendo como não mudou nada? 15 mais 6, 21. E aqui, menos 12 mais menos 1 dá menos 13. Menos 13 mais 0, menos 13. Então, você tem aqui o polinômio reduzido, ó, 11y ao quadrado mais 21y menos 13. Perceba que na forma decrescente, ó, 2, 1 e aqui 0.
E aí a gente vai aprender agora o conceito de oposto de um polinômio. Por que a gente vai aprender o conceito de oposto? Porque na hora que a gente for trabalhar a subtração, a gente vai simplesmente conseguir resolver a subtração fazendo o oposto daquele polinômio. Ah, professor, precisa resolver sempre com o oposto? Não, e eu vou mostrar daqui a pouco por que não, tá bom? Mas a gente precisa ter ciência do que é o oposto de um polinômio. Então, dado um polinômio qualquer que eu estou chamando de A, o seu oposto é indicado por menos A. É aquele cuja soma com A resulta no polinômio nulo. Entenderam? Não, nem eu. Tá bom, então vamos ver aqui agora, olha só. Eu tenho o polinômio A, tá aqui, ó. Opa, deixa eu tirar esse E aqui, senão a gente fica pensando que o E está junto. Aqui, esse é o polinômio A. O oposto do polinômio A é o menos A. O que é o menos A? É você trocar todos os sinais de A. Então, se aqui o 7 era positivo, aqui ele vai ser negativo. Se aqui o 4 era negativo, aqui ele vai ser positivo. Se aqui o 8 era positivo, aqui ele vai ser negativo. Então, o oposto de um polinômio é basicamente você trocar todos os sinais daquele polinômio, tá bom? E aí, por que ele fala, professor, que a soma com A resulta no polinômio nulo? Sim, por quê? Porque quando eu tenho 2 positivo menos 2 negativo, isso aqui dá quanto? 0. Mais 2 com menos 2 dá 0. Quando você tem menos 5 com mais 5, isso aqui dá quanto? 0. Então, obviamente, que quando você tem um A positivo e vai somar com o seu negativo, é o mesmo A, só que você está somando positivo com negativo. Então, a gente vai chegar no resultado 0 mais uma vez. É isso que ele quer dizer. Bem simples, apesar de o conceito parecer complexo, mas não, vocês percebem que é só a questão do conceito. Normalmente, os conceitos na matemática eles são complexos mesmo. É para isso que serve o professor, para a gente tentar explicar, tá bom? E então chegamos na subtração de polinômios. E o conceito é, para subtrair um polinômio B de um polinômio A, adicionamos o polinômio A ao oposto de B, ou seja, A menos B vai ser igual a A mais o oposto de B, que é o menos B, tá bom? Ah, professor, você transformou então a subtração numa adição. Sim, na verdade a subtração ela é uma adição. É só a gente pensar aqui, ó, se eu tenho aqui mais 2, certo? Mais 2, menos 3, certo? Isso aqui é a mesma coisa que menos 1. Mas eu poderia colocar isso aqui como mais 2 mais menos 3. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Eu tenho o quê? Mais 2 mais menos 3. Normalmente a gente elimina isso aqui, coloca mais com menos, que vai dar menos, então vai ficar o menos 3 como a gente está vendo aqui acima, ok? Mas a gente pode escrever a subtração como uma adição e não vai mudar esse resultado. E é isso que a gente vai fazer aqui. Precisa ser feito sempre assim? Não. Né? A gente normalmente, quando a gente faz uma adição simples, a gente não faz isso, uma subtração simples, melhor dizendo. A gente já faz de forma direta, tá bom? Mas na questão do polinômio, isso pode ajudar, especialmente as pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade, como eu já falei, na parte algébrica. Então temos aqui um pequeno exemplo. Olha só, a pergunta é a seguinte: qual é a diferença entre o perímetro do retângulo maior e do menor? Ou seja, eu vou ter que pegar o perímetro desse maior e subtrair do perímetro desse menor. E ele quer saber, como ele falou, a diferença, então ele quer saber a subtração entre esses dois termos. Então, primeiro a gente precisa saber quem é o perímetro do retângulo maior. E é isso que a gente vai fazer, ó. X mais 2A mais 7 mais A. Aqui, ó, x mais 2A mais 7 mais A. Ah, professor, por que repetiu? Porque se você tem x aqui, você vai ter x aqui em cima. Se você tem 2A aqui, você vai ter 2A aqui em cima. Se você tem A aqui na esquerda, você vai ter A na direita. E se você tem 7, você tem 7, tá bom? Como é o perímetro, é a soma de todos os lados, então eu repeti aqui, no caso o livro repetiu os mesmos valores ditos anteriormente aqui. E aí, quando a gente for reduzir esse polinômio aqui, a gente chega nisso aqui, ó. 2x mais 6A mais 14, certo? Ok? É só você fazer aqui, ó, x mais x dá 2x, 2a mais 1, 3a, mais 5a, né, mais 2a, 5a, mais 1a, 6a, como está vendo aqui, tá bom? Então é só fazer essa soma aqui. Da mesma forma, aqui no retângulo menor, o que você tem? Você tem x aqui e x aqui. Você tem 7 aqui e 7 aqui. Então eu vou ter, ó, x mais 7 mais x mais 7, tá bom? X mais 7 mais x mais 7. E quando você faz essa soma aqui, você tem 2x mais 14.
Então, se ele quer saber a diferença entre o perímetro do retângulo maior e o menor, é como se fosse o seguinte, ó. Suponha que aqui eu soubesse que o perímetro do retângulo maior fosse 7 e o perímetro do retângulo menor fosse 2. Se eu quisesse saber a diferença, o que eu fazia? 7 menos 2, que daria 5, né? Então, eu vou fazer o quê? Aqui eu vou chamar de A, que é justamente esse valor que a gente encontrou aqui, e aqui eu estou chamando de B, tá bom? Que é esse valor que a gente encontrou aqui. E a gente vai fazer agora A menos B, como está mostrando aqui em cima. Ó. Só que qual foi a dica? A dica é você adicionar, você transformar a subtração numa adição e trocar o B, que é o segundo termo aqui, né, o segundo polinômio, pelo seu oposto. Então, se era mais B, no caso, você vai colocar aqui menos B. Então, bora lá. Ó. Então, quem vai ser A menos B vai ser a mesma coisa que A mais o oposto de B. Se B era positivo, agora ele ficou negativo aqui. Então, bora lá. Quem é A? 2x mais 6a mais 14. Tá aqui, ó. Isso aqui é um mais, tá bom, pessoal? Acabei de perceber aqui que tem um erro no livro aqui, ó. Isso aqui é um mais, tá bom? Então, mais o oposto de B. Quem era B? 2x mais 14, tá aqui, ó. Então, quem é o oposto de B? Menos 2x, né? Se era positivo, virou negativo. E o 14, se era positivo, ficou negativo também. Então, virou isso aqui, ó. Menos 2x menos 14. E aí você tem uma soma com o oposto de B. E a gente vai proceder da forma normal agora. Vamos primeiro eliminar esse parênteses aqui. Tirei tudo que estava aqui, ó, do parênteses, tá bom? E aqui eu tenho um jogo de sinal. Mais com menos dá menos, tá aqui. Mais com menos dá menos, tá aqui. Tá bom? Então, só fiz separar e tirar tudo do parênteses. E agora eu vou juntar os termos semelhantes. 2x menos 2x, aqui. 6a está sozinho, então ele está aqui. Mais 14 menos 14, está aqui. 2x menos 2x dá zero, né? 6a está sozinho, então ele está sozinho aqui. Mais 14 com menos 14 também dá zero, não precisa colocar. Então, a nossa subtração aqui de A menos B vai ter um resultado de 6A, ou 6 vezes A. Podemos também subtrair um polinômio de outro, aplicando o dispositivo prático, como a gente aprendeu lá na soma anteriormente. A mesma coisa, ó, x embaixo de x, a embaixo de a, e independente embaixo de independente, tá bom? Perceba que lá no outro não tinha esse segundo a aqui, tá bom? Esse segundo a aqui, ó. Então, eu estou colocando, é que como se a gente tivesse, ó, na verdade, estou percebendo mais um erro do livro aqui, porque aqui teria que ser 0a elevado a 1, ou só o a, né? 0a, tá bom? Ele colocou só o zero aqui. Não vai fazer diferença, tudo bem? Pode deixar o zero aqui se você quiser, não vai fazer diferença não. Até porque se você somar ou subtrair algo com zero, vai ficar a mesma coisa. Então, o que a gente vai ter? Ó? Mais 2 com menos 2 dá o quê? 0x, tá bom? 0x elevado a 1. Você tem o quê? Mais 6 menos 0 vai dar o quê? Mais 6, vai sobrar só o mais 6, né? E mais 14 com menos 14 vai ser o zero também. Logo, o que restou para a gente aqui? Isso aqui é zero, isso aqui é zero, então só restou o 6a, como a gente já havia mostrado no slide anterior. Bem simples também, ok? Então, assim, vocês podem fazer aí do jeito que vocês preferirem, tá bom? E aí só deixei, estou mostrando mais algumas hipóteses, algumas alternativas que você pode fazer. E aí a gente chega na parte final do conteúdo aqui, adição algébrica de polinômios. Falei que a gente ia aumentar um pouquinho hoje, né? Mas foca aí, não esquece não, tá bom? O que é adição algébrica de polinômios? Uma expressão que tem apenas adições e subtrações de polinômios é chamada de adição algébrica de polinômio. Então, na verdade, o que é a adição algébrica? É a mistura do que a gente acabou de falar, que é a soma mais a subtração do polinômio em um único polinômio, tá bom? E a gente vai fazer aqui agora. Ó. O que eu tenho aqui? Um exemplo. Eu tenho A, eu tenho B e eu tenho C. E eu quero, o livro pediu para calcular A mais B menos C, certo? Então, eu vou pegar o A, está aqui, ó. O A está aqui. Vou somar com o B, que está aqui. Ah, professor, mas o C não é menos 2y ao cubo e menos 4y ao quadrado, como a gente está vendo aqui. Não. Por quê? Porque ele fez o procedimento de substituir pelo oposto, tá certo? Então, ó, aqui era menos C. Ele trocou por mais, como a gente está vendo aqui, e colocou o oposto do C. Então, se C era mais 2y ao cubo, aqui virou menos. Se C era mais 4y ao quadrado, aqui virou menos, tá bom? Aí, na segunda linha, o que ele fez? Tirou todos os parênteses aqui, então eliminou tudo, ó. Aí chegando aqui, mais com menos vai dar menos, como a gente está vendo aqui, e mais com menos vai dar menos também, como a gente está vendo aqui, ok?
E bora lá então. Aí fazendo agora a terceira linha aqui, o que ele fez? Juntou o que a gente tinha de termos semelhantes. 3y à quarta menos y à quarta vai dar o quê? 2y à quarta. E os demais termos aqui, ó, 2y ao cubo menos 2y ao cubo dá zero, certo? 2y ao quadrado menos 6y ao quadrado vai dar, e tem mais aqui, né, menos 4y ao quadrado, você tem o quê? Mais 2 com menos 6 vai dar menos 4. Menos 4 com menos 4 vai dar menos 8, como a gente está vendo aqui. É interessante, pessoal, eu comentar o seguinte: eu preciso fazer o oposto do número? Não. Você pode escrever aqui o número direto, tá bom? Se você já estiver acostumado com essa questão de mais e menos, você pode colocar simplesmente aqui, ó, menos o c. Quem é o c? 2y ao cubo mais 4y ao quadrado, tá bom? É como se a gente fosse fazer o seguinte, ó. Se a gente chegasse aqui, aí você teria aqui, ó, aqui era mais, né? Aqui era mais. E aqui, na verdade, é menos, tá bom? Que eu tô fazendo menos c. Então, você chegar, ó, menos com mais, dá menos. Então, você ia sair da mesma forma. Menos com mais, dá menos. Então, não muda, tá bom? Por quê? Porque eu acabei de falar para vocês mais cedo que, na verdade, a subtração, ela também é uma adição. Ela pode ser escrita como uma adição. Ok? Então, a aula de hoje estendeu um pouquinho, tá bom? Foi de propósito, porque a gente perdeu muito tempo aí nesses dias que a gente estava lá trabalhando de forma presencial no SESC, que a gente ficou sem gravar essas aulas. Então, hoje a gente precisa compensar um pouquinho, até porque a gente precisa ver mais alguns conteúdos até o fim da unidade, tá bom? Quero de vocês, então, a página 207, a questão 2, a página 208, a questão 7, a página 210, a questão 2 também, certo? E a página 213, a questão 2 também. Observa só, nessa página 213 aqui, você tem letras de A até H. Obviamente que na hora que a gente estiver no momento de live, a gente não vai corrigir todas as letras. Então façam com calma que eu vou colocar o resultado final na hora da correção. E aí aquelas que vocês tiveram dúvida, a gente faz no momento de live ali, tá bom? Mas como é de A até H, se a gente for fazer uma por uma, a gente vai perder um bocado de tempo aqui, né? Já que a gente tem um tempo limitado ali das lives por conta das outras turmas. Então façam todas e destaquem ali a que vocês acharam mais complexa para que a gente resolva nas aulas, ok? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Desculpa a demora, mas infelizmente teve que ocorrer, né, pelos problemas que a gente teve na semana passada. Hoje a gente fica por aqui. Beijo para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.